Amém. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz mais uma vez. Amém. Peço que os que podem se coloquem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. E abre comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 29 ao 35. Provérbios, capítulo 23, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: de quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Os irmãos podem se assentar sem fechar a Bíblia. E nós vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos, encurva a tua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade de estarmos em tua casa, diante das tuas escrituras. Nós sabemos que o Senhor nos lava pela água purificadora da palavra. Então nós recorremos à presença do teu Espírito Santo e suplicamos ao Senhor: esteja presente em nossos corações, abra o nosso entendimento. Dê condições, ó Deus, à nossa mente de sair enriquecida essa noite com o conhecimento da verdade que liberta e revela-te a nós em cima das nossas necessidades. Assim nós suplicamos a tua bênção e a tua paz neste lugar, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Esse texto foi o que eu li na leitura introdutória. Ele vai no capítulo 23 de Provérbios, do versículo 29 até o versículo 35. E ele é um texto muito simples de ser interpretado, é um texto muito claro, porém também é um texto muito triste, porque ele fala assim: de quem são os ais, de quem são os ferimentos desnecessários, de quem é a peleja, ou seja, de quem é a vida difícil, senão daqueles que procuram pelo vinho misturado. E no período bíblico você tinha duas classes de vinho. Você tinha o vinho que era o vinho novo e que não era usado para embriagar, e você tinha o vinho que era fermentado num processo mais intenso para gerar embriaguez. Então ele está dizendo, existem pessoas que procuram o vinho da embriaguez. Esses que procuram o vinho da embriaguez são a esses que são destinados os ais. Ai é uma expressão de dor. Quando você bate uma coisa, você fala, ai. Para quem são os ais? Para quem são os ferimentos desnecessários? Para quem são os sofrimentos desnecessários? São para esses que procuram o vinho. E o mais interessante é que os versículos finais dizem assim, que essas pessoas são como alguém que está numa embarcação em alto mar. A embarcação em alto mar, se você não estiver estabilizado dentro dela, vai te chacoalhar daqui para lá, você vai bater a costela aqui, a coxa ali, a perna lá, vai ficar cheio de hematoma. E aí o texto está dizendo, Deus diz em Provérbios, que as pessoas que buscam o vinho da embriaguez são como essas pessoas que estiveram em alto mar, mas não estiveram. Então, constantemente estão cheios de hematomas, de marcas de pancada, marcas de surra, marcas de covardia, sem que tivessem feito nada, apenas procuraram o vinho da embriaguez. E aí o mais interessante é que Provérbios conclui o raciocínio dizendo, infelizmente essas pessoas dormem muitas vezes sob o efeito da bebida e o único pensamento é quando eu vou acordar para poder beber mais uma vez e entrar mais uma vez num ciclo. É óbvio que a tratativa bíblica aqui é com a bebida alcoólica. Mas só que bebida alcoólica aqui não representa apenas bebida alcoólica, representa o consumo de qualquer substância que nos leve a um ciclo sem fim, como esse registrado aqui. A pessoa procura a bebida, tem seu coração turvo por pensamentos que não são espirituais, deseja mulheres que não são as suas, tem pensamentos e frases obscenas, é humilhado, é espancado, é maltratado, sofre covardia, e o único pensamento daquela pessoa é quando eu vou acordar dessa embriaguez para eu me embriagar novamente. Então é isso que o texto está tratando. E essa mensagem de hoje, que nós vamos tratar sobre dependência química, e nós estamos fazendo isso por causa do Setembro Amarelo. No primeiro domingo desse mês nós falamos sobre depressão, no segundo nós falamos sobre ansiedade, e hoje nós vamos falar sobre a dependência química. E aí você não se esqueça de, no decorrer da semana, você apresentar as pessoas que estão em processo de sofrimento, que estão em angústia, para que elas não venham tirar a sua própria vida. Mais adiante você vai ver que a dependência química também é um fator que colabora para que pessoas tirem a própria vida. Então coloca lá no seu contexto de oração. Bom, a primeira coisa então para a gente entender a dependência química, nós vamos entender o que é, entender por que ela acontece e entender a perspectiva bíblica acerca disso, o que Deus pensa acerca disso e o que Ele tem para falar para mim e para você acerca disso. Então eu anotei o conceito de dependência química, o que é classificado ou interpretado como dependência química.
consiste na relação que uma pessoa tem com as drogas, e aí pode ser lícita ou ilícita, e na maneira como ela consome um determinado tipo de substância. Quando essa pessoa desenvolve comportamento impulsivo para aliviar sensações em sua vida, o desenvolvimento de uma dependência pode ocorrer e afetá-la de modo geral. Então, a classificação de dependência química é quando uma pessoa tem uma droga, seja ela lícita ou ilícita, porque, por exemplo, o álcool é uma droga lícita, a maconha ainda é ilícita, a cocaína é ilícita, o crack é ilícito, mas a pessoa escolhe ou tem uma droga de escolha e o uso dessa substância começa a não ser apenas um uso esporádico, ele começa a ter um outro objetivo. Não sei se você percebeu, mas eu disse que consome determinada substância para aliviar as sensações em sua vida. Ninguém quer ser um viciado, ninguém gosta de ser um viciado. Até aqueles que dizem que gostam de usar determinada substância estão em uma consciência alterada, porque nós não fomos feitos para isso. E as drogas têm efeitos colaterais, e os efeitos colaterais deveriam ser o reforço necessário para ninguém usar. É comum você conhecer uma pessoa que depois de uma noitada bebendo, diz assim, nossa, eu nunca mais vou beber. Mas acontece alguma coisa entre essa frase e a noitada seguinte que a pessoa volta a beber. E isso é a impulsão, isso é o impulso, isso é o uso desenfreado, desregrado, que leva à dependência química. Então, para você entender de forma mais simples, eu vou pegar exemplos que são mais próximos da nossa realidade, do nosso cotidiano, lembrando que não são só esses fatores, tem muito mais coisa por trás disso que nós poderíamos falar muito mais tempo. E pode ser um assunto para nós conversarmos em outra oportunidade. Mas o meu objetivo hoje é que você entenda o que é a gravidade, por que acontece e o que Deus pensa acerca disso, para que você saiba se portar no momento em que palavras sejam exigidas de você para essa situação. Então, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que emagrecer é algo difícil? Ah, pastor, como é que faz para emagrecer? Todo mundo sabe. Você reduz a quantidade de caloria que você come. Vou te dar um exemplo. O seu organismo gasta para sobreviver 2.000 quilocalorias por dia. É o que ele gasta para sobreviver. Mas todo dia você come 3.000 quilocalorias. Essas 1.000 que você está comendo a mais vão se transformar em uma reserva no seu corpo através de gordura. Então, como é que faz para emagrecer? Primeiro, você tem que procurar um endócrino para ver quanto você gasta. Descobriu quanto você gasta? Agora você tem que fazer uma dieta balanceada em menos. Então, se você gasta 2.000, você tem que consumir 1.500. E aí o seu organismo entra em déficit calórico, essas 500 começam a ser o que você vai emagrecer. Simples de entender, né? Mas por que é difícil de aplicar? Todo mundo, se você perguntar para alguém que está em obesidade ou para alguém que está mais cheinho, fala assim, como é que faz para emagrecer? Ah, é só eu não comer o hambúrguer que eu comi ontem. É só eu não comer a pizza que eu estou sonhando em comer agora. É só eu não comer aquele pratão de macarronada que está me esperando em casa. É muito simples entender o que faz para emagrecer, é muito fácil. Mas por que não emagrece na prática? Por que no fato ali não acontece? Nós, quando fomos projetados pelo Senhor, Ele nos deu uma coisa chamada consciência. E essa consciência existe através do nosso cérebro. Claro? Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, está falando da nossa mente. Porque a palavra mente, ou a palavra alma, traduzida do texto bíblico, alma, mente e psique, é a mesma coisa. Então, é a nossa mente aqui. Toda vez que a Bíblia fala de coração. E quando Deus nos deu esse coração, essa alma, essa mente, Ele nos deu também uma coisa chamada mecanismo de recompensa. Tudo que você faz é buscando uma recompensa. Quando você abraça alguém, você tem uma descarga de hormônios que te dão a sensação de prazer, de conforto, de alegria. Quando você beija a sua esposa, quando você beija seu marido, quando você beija seus filhos, quando você está perto de alguém que você ama. Já percebeu quando você pega carona com alguém que você conhece, com alguém que você não conhece, como que o seu nível de alerta é diferente? Quando você está dirigindo quando você está pegando carona com alguém que você não conhece, você fica alerta o tempo todo. Você não sabe como é que a pessoa dirige, você não sabe se a pessoa é confiável, você não sabe se ela vai te levar para o lugar que você quer. Agora, quando você está no carro com alguém que você conhece, principalmente que você ama, você relaxa, você consegue até dormir no banco, porque você está perto de alguém que você ama. Então, o nosso cérebro funciona através do mecanismo de recompensa. Então, por que é difícil emagrecer? Porque o seu cérebro pensa o seguinte, se eu deixar de comer esse hambúrguer hoje, eu não vou engordar, certo? Certo? Tá certo. Se você não comer hoje, você vai deixar de engordar, tá certo. Só que o seu cérebro também pensa assim, se eu não comer esse hambúrguer hoje, eu vou deixar de engordar e eu vou perceber que eu não engordei daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Percebe? Você aplica uma dieta na sua vida, você deixa de comer algumas coisas, você é mais regrado, e você percebe a consequência disso a longo prazo. Pelo menos um mês aí para você começar a sentir os efeitos. Só que o seu cérebro pensa assim, se eu comer esse hambúrguer agora, vai ser muito gostoso. Então a recompensa que você tem comendo o hambúrguer é instantânea.
A recompensa que você tem de manter o seu peso e ter uma saúde estável é a longo prazo. Então, o nosso cérebro nos trai. Ele faz pensar assim, só se vive uma vez, né? Ou magro ou feliz, né? Então, traz para cá esse hambúrguer, traz também uma Coca-Cola zero e um sal de frutas depois, porque vai me dar azia. Entendeu como o nosso cérebro nos trai? Mas ele nos trai por causa desse sistema de recompensa. E aí eu listei aqui algumas coisas para mim e para você, que são muito chatas de fazer. Para uns, elas são mais chatas de fazer do que para outros. E todas elas são mais chatas de fazer porque todas elas envolvem um mecanismo de recompensa. Por exemplo, dieta regrada, que foi esse que eu te expliquei. A recompensa de uma dieta regrada você vai ter ao longo dos meses e ao longo dos anos. Mas o prazer de comer um pudinzinho depois do almoço, um chocolatinho, um bolinho de chocolate, uma Coca-Cola, um hambúrguerzinho à noite, quando você chega cansado, o prazer é instantâneo. Então, ter uma dieta regrada é complicado por isso. O nosso cérebro entra num conflito. Ou eu ativo o mecanismo de recompensa para eu ter prazer comendo isso aqui, ou eu entendo que a recompensa deve vir a longo prazo, e aí eu aceito o processo da dieta. Por isso que é difícil emagrecer. Por isso que é conflitante emagrecer. Outra coisa, acordar cedo. Quando você acorda cedo, o seu dia vai ter uma extensão maior. Olha só, se você acorda 10 da manhã e vai dormir meia-noite, seu dia tem uma duração. Se você acorda 5 da manhã e vai dormir 11, ou meia-noite, ou 10 da noite, seu dia foi muito mais produtivo. Você acordou, você fez mais coisas, você planejou mais coisas, organizou mais coisas, projetou mais coisas. É gostoso acordar cedo? Não, não é. Mente para mim, não. Não é. Acordar cedo é ruim, é desconfortável, é desagradável, principalmente quando está frio e está chovendo. Por quê? Seu cérebro diz, mas será que é mesmo necessário projetar tanta coisa assim? Vamos acordar 10 horas e projetar menos, né? Vamos ser felizes aqui com o sono. Porque, para ele, a recompensa de estar na cama, para nós, a recompensa de estar na cama é muito mais convidativa do que a recompensa de ter um dia produtivo. Porque o dia produtivo, você só vai colher o fruto dele quando você for deitar. Você vai pensar assim, rapaz, como eu fiz muita coisa hoje. Hoje o meu dia rendeu. Você só vai desfrutar disso lá no final do dia. Dormindo até mais tarde, não, você está desfrutando na hora. Percebeu como é difícil? Outra coisa que é extremamente difícil, seguir regras. Quando uma empresa tem uma regra, você tem que usar o equipamento de proteção assim, o uniforme tem que estar assado, você tem que entrar a hora tal, sair a hora tal. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em um ambiente onde ela é submetida a regras. Por quê? Para que as regras servem? Para manter o ambiente organizado, o ambiente seguro, para fazer as coisas funcionarem, para os setores trabalharem juntos e entregarem um só resultado. Mas só que para entregar um só resultado, todo mundo tem que abraçar a ideia de seguir as regras. Mas aí, às vezes, as regras são contra aquilo que nós gostamos. Às vezes, você tem que usar um equipamento de proteção que é muito quente e o dia já está quente. Aí você pensa assim, eu vou tirar um pouquinho aqui, não tem ninguém vendo. O que é isso? A recompensa que você vai ter do conforto de tirar aquele equipamento ou de não chegar no horário porque você escolheu tomar um café até mais tarde com a sua família, essas recompensas são recebidas de forma mais rápida do que você chegar e ser um bom funcionário ou ser reconhecido como um bom funcionário por seguir as regras de onde você está. Entendeu? Outra coisa, organização. É muito mais fácil quando você chegar em casa do culto, você tirar o sapato na porta, chutar um para o norte, outro para o sul, arranca um pedaço da roupa, joga para cá, joga o cinto para lá, joga a calça para o outro lado e senta ali ou troca de roupa e fica ali. E aí você olha em volta, parece que passou um furacão pela casa e está tudo espalhado. Por quê? Você chegar, parar, tirar toda a roupa, separar o que vai lavar, dobrar, organizar, colocar... Vai gastar muito tempo. Você não quer gastar muito tempo, você está cansado, você só quer descansar. Então, o mecanismo de recompensa do nosso cérebro faz de pensar assim, é muito mais fácil jogar isso aqui para cá e para lá, depois eu organizo, e o depois nunca chega. E aí você vai vendo cada vez mais sua casa vai se transformando ali num ninho, cheio de bagunça. Está entendendo por que é difícil? Eu preciso que você entenda cada um desses exemplos para você conseguir entender o processo da dependência química. Então, eu vou usar só mais um com você. 2. Responsabilidade. Seja com horário, seja com compromissos que você firma, seja com dívidas. Eu vou usar só 2. Por que tem pessoas que têm dificuldade com o compromisso com o horário? Porque, por mais que ela não te diga, na cabeça dela é muito melhor chegar em cima da hora ou um pouco atrasado e não ter que esperar ninguém do que chegar e ter que esperar o outro. Ou então, pior, para ela é mais confortável estar em casa e chegar atrasado porque estava em casa, às vezes fazendo nada, do que chegar no horário que marcou com você. Porque para chegar no horário que marcou com você, ia ter que sair no momento que não queria, ia ter que talvez pegar uma chuva, ia ter que acelerar o passo para poder chegar naquele horário. Então o mecanismo de recompensa dela faz ela pensar que estar em casa é mais confortável. Por que a atividade física é um negócio difícil de se manter um ritmo? Porque a recompensa você tem a longo prazo, mas o desconforto é instantâneo. Então é difícil você manter esse hábito. Por que algumas pessoas têm tanto problema com dívidas, fazem tantas dívidas? Porque pensa assim, eu vou pegar dinheiro emprestado com meu pai.
Aí amanhã, não, agora eu não posso mais pegar dinheiro com meu pai, porque eu já peguei dinheiro com ele ontem. Mas também não vou pagar ele não, porque se eu pagar ele eu fico sem dinheiro. Agora eu vou pegar dinheiro com a minha mãe. Aí pega o dinheiro emprestado com a mãe. Aí na terça-feira já não pode pegar com o pai, já não pode pegar com a mãe, porque está devendo os dois. Fala, agora eu vou pegar com o agiota. Aí pega com o agiota. Aí eu te aconselho a pagar, irmão, porque os agiotas não tem um relacionamento muito bom com quem não paga, não. Mas as pessoas vão pegando cada vez mais dinheiro e escolhem não pagar. Eu não vou pagar o banco. Afinal de contas, o banco é rico. E eu peguei dinheiro lá porque eu estava precisando. E eu não vou pagar ele porque eu vou ficar sem dinheiro. Percebe como é uma lógica ignorante para mim e para você olhando de fora? Mas para a pessoa faz muito sentido. Exatamente como faz sentido para mim e para você não praticarmos atividade física, não cuidarmos da nossa alimentação, sermos irresponsáveis com o horário, porque o nosso mecanismo de recompensa começa a atuar de maneira a fazer mais mal do que bem. Entendeu até aqui? Beleza, então agora a gente consegue avançar um pouco mais. Uma das explicações da dependência química que eu li para você diz o seguinte: quando uma pessoa desenvolve comportamentos impulsivos para aliviar sensações em sua vida, o desenvolvimento de uma dependência química pode ocorrer e afetá-la de forma geral. Então, o que acontece com uma pessoa que está em dependência química? Deixa eu te explicar. Eu separei 3 exemplos aqui para a gente entender como funciona. Tem vários, mas eu separei só 3. A maconha, o álcool e a cocaína. Como que cada um deles funciona no nosso organismo de maneira bem simples, bem resumida, bem rápida, só para você entender como que o mecanismo de recompensa está ligado a isso aqui. A maconha. A maconha trabalha aqui na parte frontal do cérebro, que deixa a gente um pouco mais lento e afeta a parte de tomar decisões e a parte de emoções. Então, quando a pessoa teve um dia muito cansativo, muito duro de trabalho, e ela faz o uso da maconha, aquilo ali vai deixar ela numa condição onde ela sofre menos com as emoções que estão presentes. Então, a pessoa perdeu alguém que ama, perdeu um animal que ama, perdeu um emprego, perdeu alguma coisa, quando ela usa, é como se ela ficasse anestesiada para aquela sensação. É como se a tristeza fosse embora, mas a tristeza não vai embora. Ela te deixa no quarto com a porta fechada e te dá um prazo para voltar, porque o efeito uma hora vai passar. Outro exemplo, o álcool. O álcool é muito parecido com a maconha, pouquíssimas diferenças. Ele faz a pessoa ficar lento, perde momentaneamente o senso motor, que a pessoa fica desequilibrada, indo para lá e para cá, e afeta a memória. E isso instantaneamente e a longo prazo. Tem pessoas que falam que depois de um longo período bebendo não se lembra mais de algumas coisas, de alguns flashes, porque a memória é afetada. Só que o que o álcool também faz? Ele retira a pessoa daquela situação que a pessoa está. E muitas vezes é frequente você ouvir a pessoa dizer que quando estava bêbada é como se ela se visse de fora. É como se ela estivesse dentro dela, vendo ela beber. Isso é o que as pessoas dizem que fulano está alto, fulano está fora de si, fulano não está no seu perfeito juízo, fulano está alterado por conta da bebida alcoólica. E isso é uma forma de fugir da realidade. Então, o dia no trabalho foi muito cansativo, brigou com o irmão, brigou com a irmã, brigou no trabalho, brigou em qualquer lugar, teve um dia chato, um dia pesado, a pessoa recorre ao álcool para estar fora daquela realidade. Outro exemplo que eu separei é a cocaína. A cocaína, hoje em dia, é usada no sentido de droga, para deixar a pessoa drogada, para alterar o estado normal da pessoa. Mas a cocaína, quando foi criada ou descoberta, ela era um analgésico. Então, o uso dela era parecido com a dipirona que a gente tem hoje em dia, só que era usada a cocaína. Inclusive, em alguns casos de pessoas depressivas também aplicavam cocaína. Por quê? O que a cocaína faz? Ela faz com que a pessoa, e aí ela pode ser cheirada em forma de pó, pode ser fumada como um subproduto que é o crack, ou ela pode ser injetada, diluída, ou então na forma de heroína, no sistema, na sua corrente sanguínea. Tem essas 3 formas de você usar. E o que a cocaína faz? Ela deixa a pessoa com a sensação de alegria ou agitação. Aquela pessoa que fica eufórica, aquela pessoa que fica com não é uma alegria, mas fica numa animação fora do normal. Esse é um dos efeitos. Agora, o efeito principal que leva muitas pessoas a consumirem é o fato da pessoa se sentir alegre. Então, a pessoa teve um dia triste, ou está passando por uma fase triste na vida, está chorando pelo luto de alguém, a pessoa se afunda naquela substância para buscar a sensação de alegria. Presta atenção na palavra sensação de alegria, porque não é alegria verdadeira. É uma alegria que vem com um rebote muito forte de arrependimento, de dor, de choro, de tristeza. Só que olha só, lembra que eu te expliquei como funciona o mecanismo de recompensa? Numa pessoa que faz uso dessas substâncias, ela usa a primeira vez, não, cheguei cansado do trabalho, vou fumar porque eu estou muito cansado, eu preciso me sentir relaxado. E a pessoa fuma uma vez. Ela vai chegar cansada do trabalho só uma vez? Ela vai ficar triste com a família só uma vez? Ela vai ficar triste com a esposa ou com o marido só uma vez? Então, o que vai acontecer?
Cada vez mais, a pessoa mascara a realidade para buscar alguma coisa que dê a ela uma sensação que não é verdadeira, mas que faz ela fugir momentaneamente de uma coisa que ela não quer enfrentar. E aí o mecanismo de recompensa diz para mim e para você o seguinte: a cocaína te faz entrar numa fase de down ou numa bad depois que você chora muito, que você está muito mal, que você se sente a pior pessoa do mundo, que você se sente uma poeirinha de tão inútil, de tão desprezível. Mas a sensação de alegria que ela te deu compensou. Não compensou, mas quando o seu cérebro começa a ser tomado por essa substância, ele faz você pensar que compensou. E aí você usa mais uma vez. E aí quando vem a bad, você usa mais uma vez, porque você quer fugir daquele sentimento. E aí passa o efeito e vem de novo, e você quer mais. Para mim e para você, deixa eu te explicar uma coisa. Digamos que está Joãozinho aqui, Joãozinho cobra R$100 para te dar uma paulada. Ele cobra R$100 para te dar uma paulada. Se você vier aqui e der R$100, na primeira que você tomar, você não volta. Concorda? Porque ninguém gosta de apanhar. Então é ilógico a gente pensar que uma pessoa venderia o carro, a moto, a casa, o que tem, o que não tem, roubaria para vender para vir aqui tomar uma paulada. Não é ilógico para mim e para você pensar dessa forma? Porque ninguém gosta de apanhar. Mas para uma pessoa que está na condição de dependência química, ela não consegue ver o quão triste e o quão deprimente é ela abrir mão de tudo que ela tem para entrar num ciclo sem fim de dor e de sofrimento, buscando falsas sensações de prazer e alegria. Porque o sistema de recompensa dela foi adulterado pelo uso de uma substância que é chamada de substância psicoativa e que serve para alterar a forma como ela vê o mundo, como ela enxerga a realidade. Conseguiu compreender? Então, até aqui a gente já entendeu por que ela acontece. Por que ela acontece? Você está passando por uma fase difícil e ninguém gosta de sofrer. Então, eu vou buscar mecanismos que me façam fugir dessa realidade, porque eu não quero enfrentar essa realidade, porque ela é dolorosa demais. E aí uns vão para o álcool, outros vão para a cocaína, outros vão para a maconha, outros vão para os antidepressivos, outros vão para os ansiolíticos. E tem uma gama de entorpecentes que a pessoa pode tomar e pode usar para fugir daquela realidade que ela está. Mas o que acontece? Duas coisas. Primeiro, a realidade não deixa de existir. Ela vai continuar presente ali. Quando o efeito daquela substância passar, a dor e o sofrimento voltam, e voltam ainda pior. Em uma situação normal, nós fugiríamos disso. Uma pessoa em dependência química só vê em mais consumo a solução para o seu problema. Tendo entendido essas coisas, eu anotei aqui 3 pontos. Torno a dizer, existem inúmeros. Eu anotei apenas 3, para nós refletirmos sobre o que faz uma pessoa começar a usar algum tipo desses entorpecentes ou permanecerem usando algum tipo desses entorpecentes. A primeira justificativa é uma coisa, eu vou explicar com uma palavra mais difícil, depois eu simplifico. Redução da barreira moral ou desinibição. O que acontece? A pessoa é muito tímida, é muito retraída, então quando ela sai com os amigos, ela precisa beber para ela poder se enturmar, para ela se sentir participante daquele grupo. Ou ela está em um grupo que todo mundo consome maconha, então ela precisa consumir aquilo ali porque ela quer fazer parte daquele grupo. Ela ama aqueles amigos ali, então para fazer parte daquele grupo, ela escolhe participar daquela substância, para estar junto deles. Essa é a primeira justificativa. Então, para você se sentir mais solto, para você se sentir mais desinibido, mais sem vergonha, não no sentido esculhambado da palavra, mas sem vergonha no sentido de você ter liberdade de brincar, de fazer uma piada, ou então para ser pertencente a algum grupo, você quer fazer parte de um determinado grupo. Então as pessoas começam a usar por uma dessas circunstâncias. A segunda, a fuga das situações indesejadas. Então tudo que acontece para você, deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você seja uma pessoa hipertensa, você tem pressão alta. Automaticamente você precisa maneirar no seu consumo de sal, porque o sal pode contribuir, uma dieta com muito sal pode contribuir para você ter problemas. Digamos que você seja hipertenso, você também tem que diminuir o seu consumo de gordura, porque pode influenciar na obstrução das suas artérias. Claro? Digamos que você diz assim, eu sou hipertenso, tenho que maneirar no sal e na gordura, mas eu vou enfiar a cara no churrasco todos os dias, porque eu posso tomar um remedinho que me ajuda depois e que controla o meu organismo depois. Percebe como a pessoa foge da realidade, se escondendo debaixo de um remédio, enquanto o que ela deveria fazer é adaptar a alimentação dela ao problema que ela tem? Percebeu? As pessoas, quando entram no mundo das drogas, quando voltam para o mundo das drogas, ou quando é inserido nesse mundo, busca fugir de uma realidade. Seja uma realidade que acompanha ela há muitos anos, seja alguma coisa específica que aconteceu, seja um trauma, seja um aborrecimento, uma frustração. A pessoa quer fugir da realidade de qualquer maneira. E a terceira, que
que é quando a pessoa já chega no estágio de dependência. Então, o primeiro é para fazer parte de algum grupo ou reduzir a barreira moral, a pessoa fica mais desinibida. A segunda é quando a pessoa quer fugir da realidade que ela está ou do contexto que ela está. E o terceiro estágio seria já o da dependência química, onde a pessoa consome de maneira recorrente, consome cada vez mais, buscando a primeira sensação de alegria, de prazer e de conforto, porque a pessoa pensa que o organismo dela só estará bem quando ela consumir. É aquela pessoa que chega num estágio onde, se ela não cheirar a cocaína, se ela não injetar a droga dela, se ela não consumir, se ela não fumar, ela diz que não está bem, que o dia não foi bem, que a semana não está bem, que as coisas não vão bem. Esse é o estágio já da dependência química. Claro para todo mundo até aqui? Uma vez que você tem entendido essas coisas, agora a gente precisa lembrar o seguinte, uma frase que eu te disse no começo é: ninguém gosta de ser dependente químico. Quando a pessoa já está no processo da dependência, muitas vezes ela tem dificuldade de entender que ela é uma dependente. E quando ela tem dificuldade de entender que ela é uma dependente, não adianta você dizer para ela que o que ela faz é ruim ou é errado. Porque enquanto ela não entender, ou o Espírito Santo não abrir o coração dela para dizer, ó, isso que você faz aqui, com fulano, com Beltrano, com ciclano, é errado. Enquanto isso não acontecer, por mais que você fale na cabeça da pessoa, está tudo bem. E ela é uma pessoa extremamente normal. E, acima de tudo, a frase mais comum é: eu paro quando eu quiser. Eu deixo de consumir quando eu quiser. E, infelizmente, isso não é verdade. Essa não é uma realidade. Bom, o que Deus diz a respeito disso? E aí tem o texto que nós lemos aqui, que eu vou ler de novo para você. Então, se sua Bíblia estiver aberta em Provérbios 23, acompanhe comigo no versículo 29. Ele começa dando um quadro muito triste. Para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem são as vidas difíceis, para quem são as queixas, as feridas sem causa, e para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram buscando vinho, e aí entenda vinho como qualquer substância que vicie. Para os que andam buscando vinho misturado, que é esse que tem o objetivo de embriagar. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Por quê? Aí Provérbios diz: porque no fim, esse hábito picará você como uma cobra e como o basilisco morderá. O basilisco é um tipo de serpente, só que mortal. Porque no Brasil a gente tem muitas serpentes, mas muitas não são venenosas, elas não têm veneno. Agora, o basilisco era uma serpente mortal. Então, as duas expressões estão aqui. Provérbios diz que para aquelas pessoas que levam uma vida na dependência química, elas vão sofrer como a picada de uma serpente. E a consequência, ela pode também sofrer como uma picada do basilisco, a mordida do basilisco, que é mortal. Então, a consequência de uma vida na dependência química é o sofrimento e a morte. A linguagem que Provérbios usa é a picada de uma cobra ou a mordida do basilisco. E uma está dizendo assim: no primeiro caso você vai sofrer muito e a consequência do seu extremo sofrimento é a morte. Para uma coisa que talvez você veja hoje como alívio, ou a pessoa encare hoje como alívio, como conforto. A consequência disso é o sofrimento, e a consequência desse sofrimento é a morte. E aí o texto continua dizendo: os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. O palavrão não foge mais da boca. As palavras torpes, as piadas obscenas, as frases obscenas dominam o linguajar daquela pessoa, porque a mente daquela pessoa foi capturada pela substância química e pelo prazer de desfrutar de uma substância que foi feita para gerar destruição, que existe para gerar destruição. E Provérbios continua dizendo: serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não doeu. É comum você ver uma pessoa que você já sabe que tem o vício na bebida ou nas drogas, às vezes aparece com o olho roxo, você pergunta para ele o que aconteceu, ele não lembra, aparece com a perna quebrada, com a perna machucada, às vezes com uma costela quebrada, um ferimento, você pergunta o que aconteceu, a pessoa não lembra, e não lembra nem se doeu, porque a pessoa estava literalmente anestesiada pelo consumo de uma substância que não presta. E Provérbios continua dizendo: bateram-me e nem senti. A pessoa não estava dentro dela mesma quando aquilo aconteceu. E termina dizendo assim: quando despertarei e então beberei outra vez. Porque um abismo chama outro abismo nisso. Uma vez que o nosso cérebro é tomado pelas influências das substâncias químicas, nós nos tornamos escravos e reféns delas. Seja o álcool, seja a maconha, seja a cocaína, seja a heroína, seja qualquer outro tipo de substância que altere o funcionamento do seu organismo, tem a tendência de te colocar nesse ciclo extremamente triste de Provérbios 23, onde você não tem perspectiva de melhora, apenas de sofrimento, de dor, de angústia, de aflição, e é como se você não vivesse mais. A sua família vai olhar para você e não vai te reconhecer mais. A sua esposa vai olhar para você e não vai reconhecer o marido que casou.
O marido vai olhar para a esposa e não vai reconhecer a pessoa que amava. O pai vai olhar para os filhos, ou para o filho e para a filha, e não vai reconhecer, e vice-versa. Porque aquela pessoa vive num estado anestesiado. É muito comum você olhar uma mãe que tem um filho nessa situação e dizer assim, eu queria o meu filho de volta. Ué, mas seu filho está aqui. Não, esse é o corpo do meu filho não está aqui. Isso que ele é hoje não é o meu filho. Ou a esposa dizer para o marido, eu quero o meu marido de volta, porque isso aqui não é o meu marido. Tem o corpo dele, tem o olhar dele, tem o cabelo dele, mas ele se perdeu aí dentro. Isso não é o meu marido. Não foi com esse que eu me casei. Alguma coisa aconteceu, porque a pessoa entra num estado de anestesia. O desejo de fugir da realidade que a pessoa vive é tão grande que ela entra numa anestesia eterna. E quando o efeito passa, ela busca cada vez mais. Algumas drogas, a maioria delas, tem um outro problema, principalmente a cocaína, o crack. A pessoa, quando usa na segunda, terceira, quarta vez, a pessoa quer de novo ter a experiência do primeiro uso. E a experiência do primeiro uso nunca vai voltar, nunca vai acontecer, porque era um organismo que nunca havia recebido aquela substância, que nunca havia reagido àquela descarga no seu organismo. E a pessoa busca cada vez mais, numa busca incessante, fugindo da realidade, abandonando quem se é, sendo cada vez mais desconhecido para a própria família e quem o ama. Até que chega o ponto, e nós estamos em Setembro Amarelo, e esse é um dos tópicos, por que uma pessoa em dependência química tira a própria vida? Porque chega um momento que ela entende que ela não é ela mesma mais. Ela se cansa de se ver de fora, ela se cansa de estar anestesiada para a realidade, e ela não consegue mais, por si só, voltar. Então ela vê a única forma dela ter paz e conforto, tirando a própria vida. O objetivo de textos como esse de Provérbios é alertar para mim e para você que nós não venhamos vacilar, porque todos nós podemos entrar num ciclo como esse. Ah, pastor, eu não fumo, eu não bebo, e eu não injeto nada no meu organismo. Mas e os antidepressivos? E os ansiolíticos? E aquele joguinho que prende a sua memória, prende a sua atenção e não te deixa fazer mais nada? E o vício em pegar dinheiro? E o vício em apostas? E o vício em tudo o que não presta? Nenhum tipo de vício, nenhum deles, nos faz ser a mesma pessoa diante de Cristo. Enquanto a minha e a sua natureza não for lavada por Ele e a sua mente não forem lavadas por Ele, nós nos perderemos em nós mesmos. Estaremos anestesiados. Ah, qual que é o meu mecanismo de fuga? Ah, quando o dia está ruim eu faço isso, isso e aquilo. Mas será que isso e aquilo é prejudicial para mim e para você? Se for no âmbito químico, é sim. Obviamente, eu não estou falando da pessoa que está tratando um quadro de depressão e está fazendo um remédio por um período controlado ou numa dosagem específica que está sendo acompanhada. Eu estou falando daqueles que tomam por conta própria e falsificam, às vezes, uma medicação, ou tem um médico que pede a receita para poder comprar, simplesmente para poder se anestesiar. Ah, não estou conseguindo dormir, vou tomar o remédio tal. Você é médico para você prescrever o remédio para você mesmo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você sabe o que ele faz no seu organismo, mas você não sabe o que mais ele faz no seu organismo. Então não pode ser tomado de qualquer maneira. Mas é muito gostoso, né? Você pensar que num dia triste ou num dia que você teve muitos problemas, você chega em casa, toma um remedinho, apaga, acorda no dia seguinte e vida que segue. Não é assim que funciona. A tristeza que você ignorou hoje, amanhã, quando você acordar, vai estar te esperando de novo. Porque o problema não se resolveu. O problema não foi embora. Você só fugiu da realidade. Você só fugiu dele. E aí eu te lembro, pode parecer até meio clichê, mas Davi podia ter fugido de Golias, mas se ele fugisse de Golias, ele não resolveria o problema da nação de Israel. A nação de Israel podia ter mudado de lugar, mas se ela mudasse de lugar, ela não resolvia o problema, porque o problema era Golias, e Golias ia acompanhar eles por onde eles fossem. Se você tem um problema, entenda que você não está sozinho. A carta de Pedro diz que aquilo que nós sofremos nesse mundo acontece com todos os cristãos espalhados ao redor da face da terra. Casamento ruim, vida financeira ruim, saúde ruim, emocional ruim, social ruim. Isso acontece com todos os cristãos espalhados pela face da terra. Entenda que você não está sozinho. E por você não estar sozinho, Cristo não te abandonou. Então não fuja das suas aflições. Porque são justamente elas que nos mostram que nós ainda não estamos salvos. São justamente elas que esfregam na nossa cara o nosso desejo de ser salvo tem que ser fortalecido, porque quando nós sofremos, nós entendemos que sofrer dói, sofrer é ruim, é desagradável, e eu não quero sofrer mais. Então eu batalho pela minha salvação, porque eu almejo estar um dia com Cristo no lugar onde eu não sofra mais. Claro para os irmãos até aqui? Amém. Louvado seja Deus. Então agora que nós entendemos o que Deus pensa a respeito dessa situação, da dependência química, eu separei aqui 4 aplicações práticas para mim e para você. Talvez não seja a sua situação, talvez você não seja um dependente químico. Talvez
Os produtos químicos, né, as drogas, talvez o álcool ou um remedinho que você tem o hábito de tomar, talvez te convide a fazer uso dele para fugir da realidade. Então, essa mensagem serve de alerta para você. Talvez você já esteja dentro desse processo onde você quer cada vez mais para fugir da realidade. E talvez seja hoje à noite que Cristo estende a mão para você e você aceita essa mão estendida para sair de dentro desse mundo miserável onde você foge da realidade de quem você é. Para você voltar a ser reconhecido por quem te ama. Para você voltar a ser reconhecido como um ser humano. Para você olhar para dentro de você mesmo e se entender como alguém que tem valor. Porque Cristo morreu por todos nós. A primeira aplicação é que dependência química mata. Provérbios diz que é como a picada de uma serpente ou a mordida do... Sempre esqueço o nome do bichinho. Do basilisco. Ou a picada que vai te fazer sofrer, ou como a mordida que vai te levar para a morte. Como que a dependência química mata? De forma natural, através da cirrose, através do câncer ou outras complicações que ela vai gerar no seu organismo, ou então como consequência. Quando chega um momento que a pessoa olha para dentro dela mesma e fala assim, eu já não sou mais eu mesmo, eu já não vejo mais saída para mim. A única coisa que eu posso fazer para parar de ver quem está ao meu lado sofrer é tirar a minha própria vida. Se você tem esse pensamento, preciso te alertar que Satanás tem agido na sua mente, te fazendo pensar dessa forma. Porque por mais que quem esteja do seu lado olhe para você e não reconheça mais você como quem você é, eu preciso te dizer que essa pessoa ainda te ama e Cristo também te ama. E a sua alma tem muito valor para Ele. O que seria da libertação de muitas pessoas em dependência química se não fossem ex-dependentes químicos que foram libertos pelo Senhor? O que você olha como o final da sua vida para Cristo é o começo, para Ele começar a transformar, começar a fazer tudo novo e te fazer um vencedor. Para os seus filhos lá na frente poder olhar e dizer assim, eu creio em Cristo, porque meu pai era um perdido no mundo das drogas, da prostituição, do álcool, de toda espécie de imundície. Mas no dia que Cristo estendeu a mão para ele, ele aceitou, Cristo transformou a natureza dele, ele batalha até hoje para herdar a salvação e é por isso que eu creio. Porque o final da vida do meu pai foi o início de Cristo na vida do meu pai e ele fez nova todas as coisas. Então, se você está nessa situação, entenda, dependência química mata, mas Cristo é o príncipe da vida e Ele quer fazer tudo novo para mim e para você. A segunda aplicação, na verdade, é uma pergunta. Por que Deus liberta uns e outros não? E a resposta para isso, talvez você se pergunte assim, Joãozinho entrou na igreja ontem, fumava, bebia, parou de fumar e parou de beber, Pedrinho está na igreja há 1 ano, mas ainda luta contra aquilo ali, e de vez em quando tem algumas recaídas. Por que Deus liberta um e a outros não? E a resposta não está em Deus, mas sim na própria pessoa. Porque olha só, eu te disse que existem pessoas que têm um dia difícil, têm uma situação difícil, recorrem à substância química para fugir daquela realidade. Situação 1. Situação 2. A pessoa gostou tanto de fugir daquela realidade que ela não quer mais fugir da realidade, ela quer estar fora da realidade. E aí, quando ela quer estar fora da realidade, seu uso é cada vez mais impulsivo e em doses cada vez maiores, porque ela não quer voltar para aquele mundo que ela estava, porque aquele mundo é de sofrimento. Concordo com você, o mundo é de sofrimento, por isso Cristo nos prometeu novos céus e nova terra. Entendeu até aqui? Então, é muito diferente uma pessoa que tem um ciclo de dependência daquele que faz o uso esporádico. E isso faz muita diferença no processo de libertação da pessoa. Um vai se converter e encontrar em Cristo a chave da libertação, do conforto, do alívio, do refrigério. O outro vai exigir um pouco mais de esforço, de dedicação, busca e consagração. Terceiro, a vida, sem sombra de dúvida, pode ser muito difícil em alguns momentos. Mas as ferramentas espirituais para nós vencermos continuam sendo exatamente as mesmas. A oração, o jejum e o conhecimento da palavra. Não existe outra ferramenta para vencer uma vida de dificuldades. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você pense assim, mas está muito difícil, está muito complicado, eu já li a Bíblia e eu não consigo encontrar refrigério, não consigo encontrar escape. Essa situação, esse pensamento, era o mesmo pensamento da comunidade que recebeu a carta aos Hebreus. Quando você lê a carta aos Hebreus, o autor está o tempo todo dizendo assim, anima a fé de vocês no exemplo de fulano, anima a fé de vocês no exemplo de Beltrano que venceu, anima a fé de vocês no exemplo de fulano de tal, que teve uma vida de tribulação, mas em Cristo foi mais do que vencedor. De forma que, Hebreus capítulo 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O que é uma galeria? Um lugar onde você vai e existem várias coisas para você olhar e você reconhecer que ali teve um artista, ali teve alguém que trabalhou, que fez algo bem feito. Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Quando você entra lá, os primeiros versículos dizem para você assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Entra pela galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, quando você estiver triste,
quando você estiver cansado da realidade que você vive. Olha para aquela realidade daqueles homens, daqueles personagens que sofreram muito mais do que eu e você, mas ainda assim, pela fé, encontraram forças para serem mais do que vencedores. E o último ponto que eu separei para mim e para você é: por mais que a minha e a sua realidade seja muito difícil em alguns momentos, seja muito triste em alguns momentos, e a gente queira fugir dela, eu preciso te dizer que Deus deseja a mim e a você de cara limpa. Porque João 8,32 diz que se nós conhecermos a verdade, então nós seremos verdadeiramente livres. E no versículo 36 diz: se o Filho dos homens vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que o seu emocional não vai bem, que o seu casamento não vai bem, que a sua vida financeira está de mal a pior, só ladeira abaixo. Ele sabe que talvez a sua saúde não esteja na melhor forma, presta atenção aqui em nome de Jesus. Mas eu preciso te dizer, se o Filho do homem nos libertou, verdadeiramente seremos livres. O castigo, o sofrimento e a dor para nós sermos livres já foi levado na cruz do Calvário. Então, se você se perdeu dentro de você mesmo, se você não consegue voltar para a realidade, ou quem você ama olha para você e diz que não te reconhece mais, está na hora de nós voltarmos a ser quem Deus nos fez diante dele. E para isso ele está acessível a mim e a você. Oração, jejum e conhecimento da palavra. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar de pé e orar agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos na casa dele mais uma vez. No decorrer da semana e até o fim do mês, lembra de orar por aqueles que estão passando por momentos de depressão e só veem tirar a vida a única saída. Aqueles que foram tomados pela ansiedade, já não veem mais saída nos medicamentos e pensam em tirar a própria vida. Aqueles que já se perderam de si mesmos. Aqueles que andam pelas ruas e quando você chama pelo nome já não reconhece mais o próprio nome. Que se perdeu dentro de si mesmo e vive numa condição extremamente humilhante. Lembra desse, para eles não tirarem a vida. Que talvez eu e você olhamos para essas pessoas e pensamos que ali é o final da vida dela, mas naquele final de vida, Cristo ainda pode fazer tudo novo e transformar num testemunho de vitória. E se você se identificou dentro de algum dos estágios dessa pregação, eu preciso te dizer, Cristo anseia por libertar a sua alma, para você encontrar com Ele naquele grande dia, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento e nem ranger de dentes. Ali nós encontraremos descanso. Amém, queridos? Amém. Mais uma vez eu te lembro, oração, jejum e conhecimento da palavra. Entra pela galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Desfruta dos testemunhos que estão ali. Deixa a sua fé ser edificada cada vez mais. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos na Tua casa. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem se manifestado a nós e o Senhor nos tem chamado à consciência diante do Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua paz. Olha pelo coração daquele, daquela, talvez não se encontre aqui, mas nos acompanha pelas redes sociais, e talvez essa pessoa já não se reconhece mais como quem era, ou como filho, como marido, como funcionário, como ser humano. Essa pessoa se perdeu, ó Deus, através dos vícios. Essa pessoa se perdeu através de coisas que ela considerava serem inocentes. Olha com os Teus olhos de amor e de misericórdia. Deus, limpa os nossos olhos, para que nós possamos ver mais uma vez as Tuas mãos estendidas para cada um de nós, nos chamando para termos em Ti vida eterna. Senhor, ensina-nos que a vida nesse mundo é dolorosa, tem aflições, tem angústias, tem tribulações e tem dores, mas que as drogas e as substâncias químicas não nos fazem fugir da realidade. Elas apenas mascaram o problema e Satanás tem usado isso como ferramenta para conduzir a muitos para a desesperança. Nós sabemos que o álcool é um excelente solvente, dilui muitas coisas e infelizmente tem diluído famílias, casamentos, relacionamentos, vidas devocionais e espiritualidade na Tua presença. Alerta-nos, ó Deus, pelo Teu Evangelho da paz, a termos uma vida de comunhão com o Senhor, para não sermos mais feitos de marionetes ou de escravos na mão de Satanás. O Senhor pagou o preço da nossa libertação. Então eu coloco o coração de cada um dos Teus filhos e filhas na Tua mão e suplico que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, transborde nessa vida. Concede, a Deus, pela Tua misericórdia, clareza de entendimento, a fome e a sede de calçar o Evangelho da paz. Deus, coloca a base da nossa fé e da nossa comunhão firmada na Tua palavra. Dá-nos vontade de conhecer as Tuas Escrituras, porque só assim nós alcançaremos a libertação das nossas almas. Mais uma vez nós Te louvamos e Te agradecemos. Estendo as mãos, que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém, Jesus. Que Deus os abençoe.